Atenção, Brasil! O que vou te revelar agora é tão revoltante, tão ultrajante, que parece roteiro de filme de conspiração. Mas não é ficção. É a mais pura e cruel realidade. Enquanto o povo clama por justiça, enquanto milhares de brasileiros exigem a anistia para os injustamente perseguidos do 8 de janeiro, o presidente da Câmara, Hugo Mota, trama nas sombras com os inimigos do povo. Sim, você ouviu direito. Um dos homens que deveriam estar ao lado do povo conservador, ao lado da maioria que elegeu a direita com força, está fazendo o jogo sujo do sistema. E com quem ele está jogando? Com ninguém menos que Lula e os ministros do Supremo Tribunal Federal. É um verdadeiro escárnio, uma traição das mais repugnantes. E o pior, tudo isso enquanto a direita dá demonstrações gigantescas de força, coragem e mobilização. Esse vídeo é para abrir os seus olhos e mostrar o plano sórdido que está em curso contra a nossa liberdade, contra a nossa Constituição e principalmente contra todos os patriotas que lutam por um Brasil justo. Não pule esse vídeo porque o que você vai ouvir aqui não vai passar na mídia comprada. Aqui a verdade dói, mas liberta. Preste atenção até o fim e compartilhe com todo mundo. Isso precisa explodir nas redes. Pois é, meu amigo patriota. A máscara caiu de vez. Hugo Mota teve a chance de ouro de mostrar que está ao lado da maioria conservadora, ao lado do povo que foi às urnas e às ruas, por um Brasil livre da corrupção e da ditadura togada. Mas o que ele faz? Ele se curva. Ele se ajoelha diante dos verdadeiros algozes da nossa liberdade. O STF aparelhado e o governo Lula que manipula os bastidores como um polvo com tentáculos sujos e mal intencionados. A Folha de São Paulo, aquele jornal velho conhecido por passar pano para a esquerda, escancarou em matéria recente que Hugo Mota está negociando diretamente com Lula e ministros do STF para encontrar uma alternativa ao projeto da anistia. Mas que alternativa, Hugo Mota? A alternativa de enterrar a esperança de milhares de famílias brasileiras que estão vendo seus filhos e maridos apodrecerem em presídios por terem apenas se manifestado? Que tipo de político se presta a esse papel sujo de traidor da pátria? E mais, ele age com covardia, sorrateiramente, sem encarar de frente a pressão legítima da direita, como se pudesse enganar o povo. Só que nós não vamos esquecer, não vamos deixar barato e vamos cobrar cada atitude como essa com força total. Porque aqui, diferente da velha mídia, a gente dá nome aos bois e mostra quem está do lado do povo e quem está do lado da traição. E a situação fica ainda mais escandalosa quando vemos o jogo de empurra que Hugo Mota está fazendo. Ele foi claro em sua promessa anterior. Se a direita conseguisse as assinaturas necessárias, ele pautaria a anistia. E adivinha só, o PL conseguiu. Foram 257 assinaturas, meu amigo. Isso é mais do que o mínimo necessário para garantir a urgência da votação. É a demonstração cristalina de que a maioria dos deputados está do lado da anistia, está do lado da justiça. Mas sabe o que Hugo Mota fez? Em vez de cumprir sua palavra e seguir o rito democrático, ele começou a inventar desculpas, a mudar o discurso, a enrolar. É o velho truque da politicagem suja, prometer na frente das câmeras e tramar no escurinho dos bastidores. E agora, ao invés de pautar o projeto como prometido, ele está tentando costurar um acordão nojento com Lula e com o STF para frear a vontade do povo. Isso não é só traição, é uma afronta direta à democracia, ao parlamento e à soberania popular. O Hugo Mota se coloca como um boneco nas mãos da esquerda, permitindo que o sistema continue pisando na liberdade dos brasileiros. E o recado que ele manda é claro. Ele tem medo do STF, tem medo de Lula, mas não tem respeito algum pela base que deveria representar. E não pense você que é exagero, porque as palavras do líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, escancaram toda essa sujeira institucional. Ele mesmo revelou que Hugo Mota deu sua palavra. Se trouxer assinatura, a gente pauta. E o que aconteceu? As assinaturas vieram. A direita fez a sua parte. Cumpriu todos os requisitos, todos os ritos legais. E mesmo assim, o presidente da Câmara está agindo como um funcionário do STF, como um serviçal do Palácio do Planalto
ignorando a própria palavra empenhada. Isso, minha gente, é o retrato perfeito da crise moral e institucional que o Brasil enfrenta. É a rendição total de um poder ao outro. O legislativo, que deveria ser a casa do povo, virou puxadinho do Supremo. E tudo isso com a complacência de políticos que se dizem neutros, mas que trabalham nos bastidores para manter a elite do poder intocada. O próprio Sóstenes já avisou: se Hugo Mota continuar esticando essa corda, ele vai ficar inviabilizado, vai perder o apoio, até mesmo de quem ainda tenta dar a ele o benefício da dúvida. E aqui vai um recado direto para você, Hugo Mota. Ou você honra a sua palavra e pauta a anistia, ou será engolido pelo clamor popular que cresce a cada dia, nas redes, nas ruas e no Congresso. A paciência do povo tem limite, e esse limite está sendo testado com cada manobra sua. E o mais revoltante é ver como, em plena luz do dia, os três poderes estão costurando um acordo escuso, escondido da população, para abafar o clamor legítimo pela anistia. Essa conversa de redução de penas é uma tentativa desonesta de empurrar a goela abaixo da direita, um acordo que beneficia apenas o STF e o governo Lula. Estão querendo transformar o Congresso em um cartório que carimba as vontades do Supremo. Estudam até alterar a legislação sobre crimes contra o Estado Democrático de Direito só para manter uma narrativa que os favoreça. E mais, ainda cogitam o indulto presidencial como se Lula tivesse a última palavra sobre a liberdade dos brasileiros que protestaram no 8 de janeiro. Isso é um completo absurdo. Estão tentando criar um teatro jurídico onde tudo parece legal, mas por trás está o dedo sujo do sistema, manipulando cada detalhe. O Congresso não precisa do aval do Supremo Tribunal Federal, muito menos da aprovação de Lula para decidir sobre a anistia. A Constituição é clara. É o parlamento que tem a competência para isso. Mas ao invés de exercer sua autoridade, Hugo Mota prefere se esconder atrás de reuniões e jantares com ministros togados, dando ouvidos a quem deveria respeitar os limites de sua função. O Brasil está sendo governado por bastidores, por encontros secretos, por interesses escusos, enquanto o povo que elegeu seus representantes é ignorado, traído e escanteado. E o que dizer da forma como o Palácio do Planalto escancara, sem vergonha alguma, sua aliança com o Supremo? Olha o que foi noticiado. O governo Lula já avisou Hugo Mota que qualquer decisão sobre a anistia tem que passar pela aprovação dos ministros do STF. Isso não é só absurdo, isso é criminoso. O Executivo e o Judiciário, que deveriam respeitar os limites constitucionais, agora se unem para controlar o Legislativo como marionetes. Isso é o fim da separação de poderes. O governo assumindo com todas as letras que só age com o aval do Supremo. E o STF, que deveria ser imparcial e técnico, age como braço político da esquerda. Gente, isso é lua de mel institucional, um conluio escancarado para manter o controle absoluto sobre tudo. Estão tratando os brasileiros como idiotas, como massa de manobra, enquanto decidem os rumos do país em reuniões fechadas, jantares de luxo e conversas de bastidores. Mas tem uma coisa que eles não contavam. O Brasil acordou. A direita não está mais adormecida. O povo que foi às ruas, que protestou, que confiou no processo democrático, está vendo tudo. E está tomando nota de cada nome, de cada rosto, de cada traição. O Hugo Mota pode tentar negociar com quem quiser, pode tentar enganar com discursos vazios, mas a realidade é clara. A direita está mais forte do que nunca e não vai aceitar esse golpe silencioso disfarçado de acordo institucional. E se você ainda tem dúvidas da gravidade disso tudo, preste atenção neste detalhe estarrecedor. O Supremo Tribunal Federal está rachado. Isso mesmo. Apesar do ar de superioridade que demonstram, os ministros estão em pânico diante da pressão popular, da mobilização da direita e da força crescente no Congresso. Hoje, a posição de Alexandre de Moraes só conta com uma maioria simples: 6 votos entre os 11 ministros. E sabe o que isso significa? Que uma simples mudança de posição, um voto que vire, pode derrubar toda a estrutura de perseguição que eles construíram. Já se fala, inclusive, que o ministro Luiz Fux deve rever sua posição
E isso, meus amigos, pode virar o jogo completamente. O STF, que até pouco tempo reinava absoluto, agora se vê acuado, dividido, vulnerável. Isso explica o desespero, as reuniões emergenciais, os jantares com Hugo Mota, os acenos desesperados para tentar manter o controle da narrativa. Eles estão vendo a casa cair. E nesse cenário, Hugo Mota, ao invés de se colocar do lado do povo, do lado da direita, do lado da legalidade, prefere se ajoelhar aos pés dos poderosos da toga. Prefere abandonar a chance histórica de fazer justiça e virar marionete de um jogo de cartas marcadas. Mas o povo está assistindo a tudo. A sua omissão será cobrada, Hugo Mota. A história é implacável com os traidores. E agora, a cereja do bolo. Os ministros do STF, que antes se posicionavam como imparciais juízes da nação, estão abraçando a política como se fosse uma segunda natureza. Um exemplo claro disso: Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, os dois ministros mais articulados politicamente, são os grandes aliados de Hugo Mota nesse jogo sujo. É inacreditável. Esses ministros, que deveriam ser figuras neutras, agora não só influenciam as decisões do STF, mas agora estão diretamente envolvidos nas articulações políticas do Congresso. E vejam, uma semana antes do julgamento crucial, Hugo Mota se reuniu com esses mesmos ministros a convite de Moraes, em um jantar que, no mínimo, cheira mal. A pergunta que fica é: o que será que foi discutido nesse jantar? Quais compromissos foram selados ali? A que preço está Hugo Mota negociando o futuro do Brasil? A partir do momento que esses ministros do STF se envolvem diretamente com o jogo político, tudo o que acontece nas suas salas de tribunal se torna suspeito, se torna politizado. Não são mais juízes imparciais, são políticos disfarçados de ministros, agindo conforme os ventos ideológicos do momento, como se estivessem em um palco, tentando agradar a plateia. E o pior, o Congresso não faz nada. O próprio Hugo Mota está se deixando manipular por esse esquema perverso, sem coragem de fazer o que é certo. Se ele não tomar uma atitude firme agora, será o último suspiro da credibilidade que ele ainda tem. Agora, a realidade é clara, e não dá para fugir dela. O jogo foi jogado e o STF está perdendo. Mesmo com todo o aparato de poder, toda a influência política, os ministros estão vendo sua base de apoio ruir diante da mobilização popular que cresce a cada dia. A pressão nas ruas, a indignação nas redes sociais, os constantes protestos e manifestações, tudo isso está fazendo efeito. E isso é o que mais assusta o Supremo Tribunal Federal. Eles sabem que estão em uma posição cada vez mais vulnerável. Eles já sentiram o impacto da força da direita, e se não houver um rápido ajuste de rota, a queda deles será inevitável. Não bastasse o risco de perder o apoio popular, os ministros estão agora divididos entre suas próprias ambições políticas e a sobrevivência de um sistema que, a cada dia, parece mais disfuncional e vulnerável. Se a direita continuar pressionando, se continuar a se articular com força dentro do Congresso, não restará mais espaço para o STF agir como se fosse o centro do poder. A verdadeira batalha está acontecendo agora, não nos tribunais, mas nas ruas, no Congresso e nas mentes de cada brasileiro que não vai mais se deixar enganar. O STF já se acostumou a tomar decisões à margem da Constituição e das leis, mas agora terá que se curvar à pressão legítima de quem quer um Brasil com verdade, justiça e liberdade. E tem mais. Quando Hugo Mota tenta criar uma solução política para a anistia, ele está apenas empurrando com a barriga um problema que não pode ser ignorado. A anistia não é uma questão de negociar entre os poderes, como ele quer fazer parecer. Isso é um claro desrespeito à Constituição e à vontade do povo. A única maneira de resolver essa questão é através do Congresso, com o voto direto dos representantes do povo, que são os verdadeiros responsáveis por legislar. Mas o que Hugo Mota está fazendo? Está trocando favores com o Supremo Tribunal Federal, se aliando a quem mais interessa para proteger interesses próprios e políticos. Ele está deixando de lado a voz do povo e o respeito à democracia. E não adianta tentar esconder isso com conversas disfarçadas de bom senso ou apelos pela unidade nacional.
O Brasil não quer esse tipo de acordo fajuto que só serve aos interesses de uma elite política e judicial. A esquerda, o STF e Hugo Mota estão tentando vender a ideia de que uma anistia negociada é a solução para a crise. Mas o que estão fazendo é apenas prolongar o sofrimento de um povo que quer justiça e que está farto de ser manipulado por aqueles que deveriam defender a lei e os direitos da população. Não se enganem, minha gente. A verdadeira solução é a anistia através do Congresso, com transparência e em defesa da nossa Constituição. Agora pensem comigo. O que vai acontecer se Hugo Mota continuar nesse jogo de empurrar com a barriga? Ele vai perder completamente a confiança da base que o elegeu. O povo já está observando de perto cada movimento do presidente da Câmara. Ele tem uma escolha crucial a fazer. Ou ele assume a liderança e pauta a anistia, ou ele se perde de vez e passa a ser visto como mais um traidor da democracia e da direita. O que não pode acontecer é ele se alinhar com o STF e com o governo Lula, pois isso só vai servir para fortalecer aqueles que querem destruir a liberdade do povo brasileiro. E sejamos francos, Hugo Mota não pode ser o cavalo de Troia que a esquerda e o STF tanto querem. A sociedade brasileira não vai engolir essa traição. Ele vai acabar se queimando politicamente, perdendo o apoio até mesmo de seus próprios aliados dentro da Câmara, que agora estão sentindo o peso da insatisfação popular. A direita, que é maioria nas ruas e no Congresso, não vai permitir que a agenda de Bolsonaro seja enterrada dessa forma, e muito menos que o STF continue a ter o controle sobre decisões que deveriam ser exclusivamente do povo. Hugo Mota está, literalmente, em uma encruzilhada. Ou ele faz o que é certo e cumpre sua obrigação com a história, ou ele será lembrado como um político fraco e facilmente manipulável pela esquerda e pelos ministros do STF. E a grande verdade que ninguém quer admitir é que os ministros do STF estão desesperados. Eles sabem que a qualquer momento a pressão popular pode se voltar contra eles. E o próprio governo Lula já demonstrou sinais de fraqueza. Mas em vez de buscar um verdadeiro diálogo com o Congresso e com a população, eles preferem manter as articulações por trás das cortinas, jogando com os interesses de um sistema político que não serve à nação, mas sim aos seus próprios interesses pessoais e ideológicos. Esses ministros, como Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, não têm mais moral para tomar decisões que afetam o futuro do país, porque eles estão claramente comprometidos com uma agenda de poder que não representa os verdadeiros valores da nossa nação. O que estamos vendo é uma elite política que está totalmente alheia às necessidades e à vontade do povo, e isso não pode continuar. O Brasil precisa de um rumo onde as decisões sejam tomadas em prol da liberdade, da justiça e do fortalecimento das instituições democráticas, e não pelos bastidores sujos do poder. Se Hugo Mota não perceber isso, se ele não entender que a sua liderança está em jogo, ele será mais um que vai ser esquecido pela história, como alguém que teve a chance de fazer a diferença, mas escolheu trair os princípios que nos unem como nação.